Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Antes de tudo, já deixa o seu gostei nesse vídeo e se inscreva aqui no canal, caso você não seja inscrito. O assunto de hoje é: pode-se pintar a igreja de preto, de parede preta? Isso é um assunto que está sendo muito discutido nos últimos dias e dos tempos para cá tem se tornado bastante polêmico a respeito desse assunto. Afinal, uma igreja ser pintada de preto é errado, é certo? Bem, muitas pessoas dizem o seguinte, que a igreja na verdade somos nós e que pintar a igreja de preto ou não tem nada a ver, porque a igreja somos nós. Mas vamos colocar alguns pontos aqui. Quando a gente fala de igreja, nós estamos falando de forma cultural, onde no Brasil hoje, de forma generalizada, quando a gente diz igreja, nós estamos falando sobre o templo que nós cultuamos, o lugar onde nós adoramos. Nós sabemos que, através da Bíblia, nós somos a igreja de Cristo. Mas culturalmente, no país, quando nós falamos igreja, nós estamos falando a respeito do templo, da casa, do prédio. Então, quando a gente diz pode-se pintar a igreja de preto, nós estamos falando a respeito do templo, a respeito do prédio da igreja. É bem verdade que nos últimos dias, de uns tempos para cá, tem surgido cada vez mais igrejas com esse tipo de pinturas na igreja. Antigamente existia pouco disso, mas hoje em dia a gente vê em todos os lugares, em muitos lugares, igrejas pintadas com parede preto. E eu vou dar a minha opinião a respeito desse assunto e falar o que se é certo ou não, e o que é que a gente pode fazer ou não a respeito disso. Vamos lá. Primeiro, pintar a igreja de parede preta é errado? Não. Por quê? Porque é irrelevante para Deus qual a cor da igreja que eu irei pintar, qual a cor das paredes que eu irei pintar. Porque Deus não está preocupado em que cor eu irei pintar a casa, a igreja. O grande problema está no movimento que está surgindo, que também está trazendo essa pintura nas igrejas. Vamos lá. É muito difícil você ver uma igreja que simplesmente pintou as paredes de preto. Muito difícil. Geralmente você vê elas trazendo outras coisas para a igreja, outros elementos, e um deles é a pintura de preto. Vamos lá. Ultimamente, se você parou para observar, tem surgido muitas igrejas pintando as paredes de preto, mas também ao mesmo tempo tem surgido igrejas que têm colocado aquelas luzes de shows nos púlpitos. Muitas igrejas em que tem trocado o púlpito por outra coisa. Muitos têm colocado até mesmo um tipo de tonel de ferro, de metal, como se fosse um púlpito. Muitas também têm desligado as luzes da igreja e colocam apenas uma luz em cima daquele que está pregando. Outras igrejas colocam slides atrás do pregador, onde ele vai falando alguma coisa e aquilo que está atrás vai passando o slide do que ele está falando ou pregando. E também em muitas igrejas sendo colocado bandas em cima do púlpito e sendo tirado as pessoas que normalmente sentariam nos púlpitos, os ministros, presbíteros, evangelistas. Então, que movimento é esse? Esse é um movimento que está surgindo nos últimos dias, que é o quê? É você transformar o púlpito da igreja ou o ambiente cultual da igreja em algo parecido com um show, em algo parecido com um show ao ar livre, com um palco. Ou seja, estão tentando tirar o púlpito da igreja e querendo transformar em palco, onde não há mais um pregador, um homem de Deus, uma mulher de Deus, não, mas apresentadores, mais artistas,
que estão ali apresentando, cantando, tocando, fazendo a sua arte, e pessoas que estão indo apreciar. Esse é o grande problema, não da questão da parede preta, mas do que está surgindo junto com ela. Ou seja, há alguns problemas nisso, que é a questão de querer modernizar a igreja aos moldes da sociedade, aos moldes da juventude. Então muitos têm feito essas coisas na igreja não para ter uma espiritualidade melhor, não para se aproximar de Deus, não, mas para que venha chamar a atenção do jovem. Então o jovem vê aquilo, se interessa pela igreja, mas não por causa da palavra que está sendo pregada, mas por causa do ambiente, porque lá é um lugar que parece um show, que parece uma balada, então ele vai para lá atrás daquilo, procurar aquilo. Só que quando ele se depara com as situações da vida, ele não se sustenta. Por quê? Porque a única coisa que sustenta o crente de verdade é a palavra de Deus. Então, como é que a gente vai, por exemplo, ouvir a palavra, prestar atenção na palavra, ler a palavra, enquanto um culto, as luzes estão apagadas, onde a gente não consegue nem observar se o que o pregador está dizendo está na Bíblia ou não, onde a gente não consegue nem acompanhar a leitura da palavra? Como é que a gente pode dizer que isso é algo bom? Claro que não é. Então, modernizar a igreja para chamar a atenção das pessoas é algo que não agrada a Deus, ok? Fazer alguma coisa na igreja simplesmente por fazer, porque achou bonito, sem desagradar a Deus, ok, amém. Mas fazer isso para substituir o que a palavra deveria fazer, que é convencer o crente, o cristão, do pecado, convencê-lo que ele precisa de Cristo, aí não. Nós devemos entender que somente a palavra de Deus é que convence, que somente a palavra de Deus é suficiente para fazer a obra, a mudança na vida do cristão, e não outras coisas, certo? Então, não há problema em pintar a igreja de preto. O problema é esse movimento que está vindo e está trazendo essas pinturas junto. É essa transformação de igrejas em shows, em baladas que está acontecendo. Onde uma hora, 2 horas de música, de louvor, de apresentações, e 10, 20 minutos simplesmente para a palavra, que é a parte mais importante do culto. Então, é isso que não pode acontecer. A gente não pode dizer que algo é errado somente porque a gente estranha. Por exemplo, de uns tempos para cá, se você observar, tem muitas igrejas que têm batizado as pessoas com roupas pretas. Se você já observou, não observou, passe a observar. Muitos têm batizado e no batismo eles usam roupas pretas. Eu acho estranho. Eu estranho isso. Mas eu não posso dizer que é errado. Por quê? Porque não está na Bíblia. Eu cresci aprendendo e vendo o batismo sendo feito de branco, onde a gente veste uma bata e tem toda aquela liturgia. Mas a Bíblia não vai falar a respeito disso. Então eu estranho, com certeza. Me batizaria de preto? Não. Mas eu não posso dizer que é errado. Por quê? Porque a Bíblia ela não fala a respeito disso. A minha estranheza eu não posso impor a alguém aquilo que eu tenho para a minha vida. Se não está na Bíblia e eu tenho para mim, eu não posso impor a outra pessoa. Mas nós devemos entender que aquilo que quer substituir as coisas de Deus, a palavra de Deus, a verdade de Deus, aí sim a gente deve combater. Porque mudar o foco do culto, que é a palavra, que é a oração, que é a adoração, por outras coisas, isso não pode acontecer. Tá certo? E uma mensagem para muitos pentecostais, porque eu sou pentecostal. Para muitos que criticam certas igrejas que fazem essas coisas, como pintar a igreja de preto e fazer como se fosse uma balada. Você já observou que muitos pentecostais colocam fundo musical nas suas músicas? Você sabia que fundo musical é o início, é o princípio de todas essas coisas? Porque o fundo musical, ele para nada mais serve, senão para fazer o povo
sentir algo, sentir uma emoção, sentir alguma coisa na palavra que, na verdade, a palavra não está fazendo. O fundo musical, ele vai fazer você sentir algo, sentir uma emoção do momento, como se fosse uma trilha sonora de um filme, simplesmente para dar aquele drama, para dar aquela ênfase, mas não pode substituir a palavra. Então, isso aqui é para muitos que criticam e mesmo assim também estão fazendo algo parecido. Então, nós precisamos entender que nada pode substituir a palavra de Deus. Amém? Pintar a igreja de parede preta é errado? Não. Desde que seja feito com o intuito simplesmente porque achou bonito ou porque ficou melhor, mas não para chamar a atenção do jovem, chamar a atenção de alguém, para que a igreja pareça uma balada. De jeito nenhum. Nós somos igreja de Deus, nós somos casa de Deus e precisamos entender que não precisamos nos moldar ao mundo, mas trazer o mundo para dentro da igreja para que Cristo venha causar mudança na vida deles. Amém? Deus abençoe tua vida, fique com Deus e até a próxima, se assim Ele permitir.